Abram em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus. Obrigado. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa com que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós já louvamos o Teu nome esta noite. Nós já participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E neste momento, Pai, eu peço que o Senhor esteja me usando apenas como uma ferramenta, pois eu não sou nada mais do que isso, sou apenas um mensageiro, um ministro do Evangelho, para entregar a mensagem que o Senhor quer entregar à Tua igreja. Então, que o Senhor me use essa noite para a edificação do Teu povo. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido, não é? É um texto bem conhecido, acho que da igreja. Todos vocês já ouviram pregações e mais pregações sobre este tema. Eu já preguei esse texto aproximadamente há uns 2 anos atrás. Mas esse texto ele nos ensina grandes coisas e nós vamos meditar essa noite. Esse texto ele nos traz um assunto que todos nós aqui podemos comentar sobre, porque nós temos experiência no caso. Todos nós aqui temos experiência neste caso. Hoje o assunto que nós vamos abordar aqui não é estranho para ninguém. Hoje nós vamos falar sobre as tempestades da vida, que são representadas nesse texto pelos problemas que nós passamos diariamente. Todos aqui sofrem, todos aqui passam por problemas. A tempestade já chegou na sua casa alguma vez? Então nós vamos falar essa noite, nós vamos entender 4 aspectos sobre as tempestades. Primeiro, que ela chega para todos, sem distinção. Seja você rico, pobre, seja você pessoa pública ou pessoa anônima, seja você quem for, não importa o seu status social, não importa qual emprego ou cargo você ocupe na sociedade, a tempestade ela chega para todos. Nenhum de nós aqui é exclusividade quando o assunto é tempestade. O segundo ponto que nós vamos analisar nessa noite é que as tempestades elas são incontroláveis. Elas chegam para todos e ela não está debaixo do nosso controle. Quando determinadas tempestades chegam, não importa quão bom você seja na área que você atua, não importa quais habilidades você diga que tenha ou se considera ter, as tempestades elas são por nós incontroláveis. 3. As tempestades elas chegam de repente. As tempestades elas chegam de repente. O dia está ensolarado, o céu está lindo, mas de repente ela chega até a nossa porta. E é assim com todos nós. E 4 é que as tempestades, embora sejam para todos, embora elas sejam incontroláveis, embora elas cheguem de repente, elas nos ensinam. Toda tempestade ela vem por um propósito de Deus para ensinar o teu povo. E hoje nós vamos ver essa noite. Esse texto quem escreveu foi Marcos, o evangelista. Este foi o primeiro dos evangelhos escritos, né? Apesar de nós termos aí Mateus e Marcos,
Marcos ele foi o mais antigo escrito, ele foi escrito por volta do ano 62 a 69 da era cristã. Mateus usou muito o Evangelho de Marcos para escrever o seu também, ele tomou como exemplo, porque é o mais antigo dos evangelhos. Marcos ele escreveu este evangelho, como ele foi o primeiro a escrever, ele quis apresentar o poder de Jesus para as pessoas. O foco de Marcos era enviar essas cartas para os povos gentios e principalmente para os romanos. Então Marcos ele é o que mais relata os milagres de Jesus. Marcos ele se preocupa em relatar Jesus como o Deus encarnado. Porque ele estava enviando esta carta, este evangelho, para pessoas ímpias, para os romanos principalmente, e os romanos se gloriavam no poder. Tinham vários deuses e se gloriavam nos seus poderes. Então, se Marcos escrevesse um evangelho falando de um Deus simples, talvez, quando chegasse lá em Roma essa carta, os irmãos nem sequer iriam dar credibilidade para o que Marcos estava escrevendo. Então Marcos, ele se preocupa única e exclusivamente em mostrar que Jesus é realmente o Messias e o Filho de Deus, aquele que pode dominar até o vento e uma tempestade. Versículo 35 e 36, acompanhem comigo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. O texto começa dizendo que naquela ocasião, ao anoitecer, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Aqui o lago ele está falando do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Ele é de água doce, embora tenha o nome de mar da Galileia. Então aqui o texto está falando que após um dia todo de ensinos, porque você pode ver nos capítulos anteriores que Jesus estava ensinando os seus discípulos o dia todo. Jesus, ele nos capítulos anteriores, ele fala, por exemplo, sobre o grão de mostarda, o ensino do grão de mostarda. Ele fala também sobre a parábola do semeador. Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos o dia todo, e quando chegou no final desse dia, Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Isso é muito importante, porque isso nos faz entender o porquê Jesus estava cansado e estava fazendo o que no barco? O que Jesus estava fazendo no barco? Jesus estava cansado depois de um dia todo de trabalho, e então entrou no barco e caiu no sono. Mas sabe o que mais estava acontecendo aqui? Era a aula teórica se transformando em aula prática. Jesus estava ensinando a teoria, agora Jesus estava colocando eles dentro de um barco para que eles fossem até a aula prática, porque a vida com Cristo ela é prática. A vida com Cristo ela é vivida dia após dia. Embora seja muito importante o estudo das Escrituras e ter uma teologia bem fundamentada, porque isso é importante e isso molda a nossa forma de viver, nós temos que principalmente ter uma vida na presença do Senhor. Nós temos que viver uma vida com Cristo. Hernandes Dias Lopes diz que a vida ela é a mais cruel de todas as professoras. Porque primeiro ela dá a prova e depois ela ensina a lição. A vida ela é a mais cruel de todas as professoras porque você recebe as provas sem antes você ter o ensino daquilo. Porque depois você vai aprender com a prova que já se passou. E assim é com todos nós. A tempestade ela atinge a todos nós. Não importa se somos ricos, se somos pobres, se somos ímpios ou crentes. A tempestade vai chegar na sua casa como chega na minha. E isso é natural, é sinal de que você e eu estamos vivos. É impossível nós passarmos por essa terra sem experimentarmos a força de alguma tempestade. Se ainda não caiu sobre a sua cabeça, não é pessimismo dizer que um dia ela vai chegar. E talvez você esteja embaixo de uma tempestade e não é otimismo dizer que daqui a pouco ela vai passar. Porque a nossa vida ela é cheia de fases, ela é cheia de momentos. Ora com tempestades, ora com um sol escaldante. É assim para todos nós. Versículo 37, vamos continuar no texto, diz assim: levantou-se um forte vendaval,
e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que, o segundo ponto, é que as tempestades elas são incontroláveis e chegam de repente. De uma hora para outra você se encontra no meio de uma tempestade. Irmãos, o texto ele não nos dá essa informação, mas para Jesus olhar para os discípulos e colocar os 12 dentro de um barco para atravessar um lago, é porque o tempo estava bom para isso. Só que o texto diz que, de repente, de uma hora para outra, o que estava bom começa a ficar ruim. O tempo que estava tranquilo começa a ficar agitado. O lago começa a ficar agitado. Muitas vezes a nossa vida pode estar tranquila, pode estar tudo indo maravilhosamente bem, até o dia que nós nos deparamos com os problemas. Até o dia que as tempestades chegam e elas não avisam. As tempestades elas não têm um aviso prévio, elas apenas chegam. Irmãos, só para os irmãos entenderem o que estava acontecendo aqui. Muito provavelmente o que aconteceu aqui foi um fenômeno que acontece até nos dias de hoje no Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele é cercado por grandes montanhas. E de vez em quando desce um vento muito forte nas montanhas e ele não tem para onde sair porque o lago é cercado de montanhas. Então aquele vento ele agita o mar violentamente. E isso acontece de repente, é um fenômeno da natureza local ali. E provavelmente foi isso que aconteceu aqui, porque estava tudo bem, mas de repente começou uma grande tempestade. Uma grande, forte, uma violenta tempestade assolou Jesus e os seus discípulos que estavam no barco. Mas no começo do texto, quem deu a ordem para passar para o outro lado? Quem deu a ordem? Vamos para o outro lado. Quem disse isso foi o Mestre. E é exatamente isso que ocorre nas nossas vidas. Talvez a sua vida está num dia ensolarado. Passarinhos voando no céu, flores no jardim. Todos nós já passamos por bons momentos na vida, não é? Mas de repente chega uma tempestade onde o céu fica todo escuro, onde os ventos começam a nos assustar e chega uma tempestade tremenda, faz parte. Talvez você tenha um ótimo emprego e é muito bem remunerado por isso e de repente você se encontra desempregado. Talvez você pode estar com a sua saúde em dia, até que num exame de rotina, você descobre que você está com uma doença. Tudo vai bem de acordo com o que você planejava, mas às vezes uma fatalidade acaba mudando o curso da sua vida inteira. Essas são as tempestades que chegam de repente, sem avisar, sem fazer alarde, apenas elas chegam. E outra característica é que elas são incontroláveis. Elas chegam de repente, mas elas são incontroláveis, irmãos. Dos 12 discípulos, 5 eram pescadores. 5 eram pescadores. Eu disse isso brevemente na nossa vigília de sexta-feira. 5 eram pescadores e inclusive viviam de tirar os peixes daquele mesmo lago a qual eles estavam. Ou seja, 5 pessoas que estavam no barco viviam dali, conheciam da lida, conheciam do trato, eram pescadores, viviam disso. Tinham experiência ou não em controlar tempestades? Porque creio que não foi a primeira tempestade que esses pescadores enfrentaram. Mas o texto diz que essa especificamente foi tão violenta que todos eles ficaram apavorados. Todos eles ficaram apavorados com aquilo. Embora estivessem acostumados a enfrentar outras tempestades. Embora estivessem acostumados a enfrentar problemas atrás de problemas. Mas essa específica estava acima do controle dos pescadores. E a única coisa que eles souberam fazer é gritar de medo. Gritar de medo. Outro evangelho, se não me engano, o evangelho de Mateus dá que eles gritaram. Eles gritaram de medo. Sabe o que isso nos ensina também? Que quando uma tempestade chega na sua vida, não importa quão bom você seja.
Não importa quais qualidades você olhe para você e fale, olha, eu tenho essa qualidade, eu vou bem nisso. Eu administro bem determinadas crises, eu administro bem determinadas situações, porque nós temos as nossas qualidades como pessoas aqui. Embora isso nada nos justifique perante Deus. Mas as tempestades, muitas vezes, elas chegam na nossa vida e está acima das nossas qualidades. Muitas vezes, não importa quão bom vendedor você seja, às vezes vai ter um tempo em que você não vai vender, e o problema não está em você, o problema é que a tempestade chega. O problema não está em você, o problema é que a tempestade chegou. E isso não é nenhum pecado seu, isso não é nenhum problema seu ou algo que você fez. É a tempestade chegando e nós apenas temos que orar ao Deus que está acima dela para que ela passe, porque nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada para acalmar a tempestade. Talvez você já está há muito tempo tentando tirar água do seu barquinho. Talvez o seu barquinho já encheu d'água faz tempo. E você com um balde atrás do outro tentando melhorar a situação. E você com o seu jeito fazendo o que você pode fazer. Você está tentando ali esvaziar o seu barco, mas a tempestade parece que continua violenta demais. Existem tempestades que não cabe a nós controlar. Existem tempestades que não cabe às nossas qualidades ou quem nós somos. Existem tempestades que ela tem um tempo certo para durar na nossa vida. Mas ela passa. Versículo 38, vamos continuar. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Mestre, não te importa? O senhor não está vendo essa situação aqui? Sabe uma coisa que nós observamos e uma lição muito importante? É que Jesus sabe a hora certa de agir. Jesus, ele sabe de todas as coisas e sabe o momento correto de fazer as coisas acontecerem. O texto diz que Jesus estava na popa do barco dormindo. E a tempestade inundando o barco. E a tempestade inundando o barco e Jesus dormindo. Até que os discípulos, acho que depois de tentarem dar o jeito deles, usarem as suas técnicas de pescadores, usarem todas as suas habilidades como pessoas ali daquele lago, falaram, gente, não dá mais, a gente vai ter que acordar ele. Então eles vão desesperados e dizem, mestre, não te importa que morramos? Então quer dizer que eu estou no meio de uma tempestade, o barco aqui está afundando, o senhor está dormindo e não importa que tudo isso aqui vai virar e nós vamos morrer? Às vezes nós fazemos orações desse tipo também, não fazemos? Parece que o senhor não está vendo o que eu estou passando. Parece que o senhor não está vendo essa tempestade caindo sobre a minha cabeça. Parece que o senhor não me ouve. Parece que o senhor está dormindo numa polpa de um barco. Mas nós temos que entender é que o fato de Jesus muitas vezes não responder às suas orações não significa que ele não está ouvindo elas. O fato de Jesus muitas vezes não responder o que você está pedindo não é porque ele não te ama e ele esqueceu de você, ou ele se enganou por algum motivo e esqueceu dos seus filhos, porque ele não se engana, não dorme, não se esquece. Às vezes ele não responde, não age de acordo com o que você pede porque não faz parte do propósito dele. E uma coisa que nós aprendemos aqui, como em tantas outras passagens em que Jesus faz milagres, é que as coisas acontecem do jeito dele, da hora dele, como ele quer e não na nossa. Quase nunca as coisas vão acontecer do seu e do meu jeito. Quase sempre, e graças a Deus por isso, ele faz as coisas do jeito que ele quer e como ele quer. Penso eu que os discípulos, quando começou a garoar, eles pensaram, logo ele acorda e tá tudo bem. Daí a tempestade começou a ficar mais violenta e eles olharam, não é possível, daqui a pouco ele acorda. O barco começou a inundar e ele não acordava. Até que o barco estava quase virando e Jesus não acordava. Esse texto nos mostra que muitas vezes quando nós oramos a Deus, parece que a única coisa que nós ouvimos é o silêncio da voz dele.
Parece muitas vezes que as nossas orações não passam do teto do nosso quarto, não é? Parece que muitas vezes Ele não nos ouve, Ele não dá um jeito na situação. Calma, você só está desesperado porque você está no meio de uma tempestade e está com medo de morrer, como os discípulos estavam. Ele sabe o momento de agir, Ele sabe a hora de fazer as coisas, e tudo é do jeito dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora outra pergunta, tem como melhorar algo perfeito? Ou seja, até quando parece que ele está demorando, não é que ele está demorando, é que nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para agora, nós queremos tudo para já. Ou talvez, se possível, Senhor, até meia-noite, eu espero. Nós queremos as coisas para agora, do nosso jeito, mas Ele sabe o momento de agir e confie nele. Confie nele porque a vontade dele é melhor que a sua. As obras dele são melhores do que as suas. Nós lemos um texto aqui que diz que assim como o céu está muito acima da terra, os pensamentos do Senhor são muito acima dos nossos. Ele até diz, eu não penso como vocês pensam. Deus é Deus. Ele está acima da tempestade que muitas vezes está tirando seu sono, mas Ele está acima dela. Apenas confie, e confie até quando Ele está em silêncio. Confie até quando Ele está em silêncio. A tempestade não vai te afogar. A tempestade não vai virar o seu barco, porque pode estar inundado, mas quem está lá dentro deste barco sabe a hora de agir, não vai deixar o barco virar. Versículos 39 ao 41. Diz assim: Ele se levantou, Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança, tranquilidade. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Esse último ponto dessa mensagem diz que as tempestades, elas são didáticas, elas nos ensinam, elas nos aproximam de Deus. O contexto diz aqui, irmãos, que eles já estavam andando com Jesus já há algum tempo. Nós não sabemos qual foi o tempo desde que Jesus chamou esses 12 discípulos, mas já fazia um tempo em que eles estavam caminhando com Cristo. Se nós pegarmos Mateus, que é um pouco mais longo e completo, nós vemos que eles já estavam caminhando com Cristo há algum tempo. Eles já haviam visto Jesus curar cegos, eles já haviam visto Jesus fazer coxo andar, eles já haviam visto Jesus fazer muitas e muitas maravilhas e sinais, mas sabe de uma coisa que só a tempestade ensinou eles? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Cristo e não sabiam quem é esse. Sabe o que isso nos mostra? Que você pode estar na igreja, que você pode ser membro de igreja, mas muitas vezes você pode estar como esses discípulos, perguntando uns aos outros, quem é esse? Porque eu não conheço, eu ainda não tinha visto essa característica. Que apenas no meio da tempestade você começou a perceber. Você entendeu como as tempestades que o próprio Deus permite nas nossas vidas nos ensinam a olhar para Ele e dizer, quem é esse? Porque quando eles perguntam quem é esse, na verdade eles não estão, é uma pergunta retórica. Eles sabiam que este era o Filho de Deus. O próprio Pedro havia dito o quê? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi isso? Mas essa pergunta está representando um espanto da parte dos discípulos. Eu não sabia que até sobre a natureza essa pessoa poderia ter o controle. Eu não sabia que até sobre a natureza Jesus tinha domínio.
E é exatamente isso que Ele faz nas nossas vidas. Muitas vezes nós ainda não experimentamos os milagres de Deus, nós não experimentamos o agir de Deus nas nossas vidas, e por isso Ele permite uma tempestade chegar, para que quando Ele acalmar essa tempestade, você olhe para Ele e diga: este é o Cristo, Filho do Deus vivo. Este é o Cristo. Deus não permite tempestades na sua vida para te afogar. Deus não permite o deserto na sua vida para matar você, para acabar com a sua vida. Deus, Ele permite as tempestades para forjar o seu caráter, para transformar você, para deixar você mais próximo dEle. Quem aqui já teve uma tempestade violenta em que Jesus disse: aquieta-se, acalma-se, e de repente tudo se resolveu? Você acha que ela se acalmou porque você é bom demais? Você acha que a tempestade se acalmou porque você é uma mega pessoa com qualidades extraordinárias? Jesus, Ele permite isso para nos humilhar no sentido de: não são vocês. Vocês podem ser pescadores. Pode ter 5 pescadores no barco aqui, tentando dar um jeito, tirar a água do barquinho, fazer o que for. Mas quem acalma todas as coisas é o Filho de Deus. É por isso que Ele permite. Creia em Cristo. Creia em Cristo até quando a tempestade está forte. Creia. Mas sabe outra coisa que nós nos atentamos nesse texto? Vocês já pararam para pensar que nós somos especialistas em identificar o porquê as coisas acontecem na vida dos outros? Ah, não, aconteceu isso na vida do outro porque o outro fez isso. Aconteceu isso na vida do meu vizinho porque o meu vizinho vive assim. Aconteceu isso na vida do meu colega de trabalho porque ele vive assim. Vocês já repararam que nós somos especialistas em olhar para a vida do outro e identificar rapidamente onde está a origem do problema dele? Onde está a origem da tempestade dele? Mas quando nós olhamos para dentro de nós, por que, Senhor? Por que comigo? Não poderia ser com o outro? Por que comigo? Sabe de uma coisa, irmãos? Nós temos que entender que nem tudo, nem todas as tempestades que chegam na nossa vida é fruto de pecado. Nem todas as tempestades, nem todas. Existem casos e casos. Existem as consequências dos nossos pecados, sim, e elas vêm. Mas aqui nós estamos falando de algo que não foi pecado dos discípulos. Como entender? Nós até entendemos quando alguém está passando por um problema que ele próprio causou. Nós entendemos, não entendemos? É mais fácil entender aquela pessoa que está sofrendo por um pecado que ela mesma causou. Mas e nesse caso que os discípulos... O que Jesus disse no começo mesmo? Vamos lá? Vamos para o outro. Jesus deu uma ordem. Eles só obedeceram a ordem do mestre. Só isso. Eles entraram no barco e começaram a remar. Como entender o sofrimento quando você está no centro da vontade de Deus? Como entender o sofrimento quando você está obedecendo a ordem do mestre? Porque é fácil nós entendermos quando a pessoa faz algo e colhe os seus frutos, a consequência dos pecados. Mas como entender quando nós sofremos estando na presença de Deus? A Bíblia diz que existia um homem chamado Jó. E a Bíblia começa dizendo assim: homem íntegro, justo e temia fazer o mal. Nos tempos de Jó, não existia ninguém como ele. Se os irmãos se lembram, quando Satanás chegou na presença de Deus, o próprio Senhor disse para Satanás o seguinte: tem visto o meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Jó não era um profano, Jó não era um idólatra, Jó ele era temente a Deus, íntegro e justo, e passou por tudo que ele passou. As tempestades muitas vezes não é devido ao que você fez ou deixou de fazer. As tempestades elas vêm porque é assim que Deus trata o seu povo. É assim que Deus molda o nosso caráter, é assim que Ele faz. Sabe por quê? Porque muitas vezes apenas no meio da tempestade nós dobramos o nosso joelho e clamamos misericórdia.
Nós somos muitas vezes igual Jonas, que não queríamos ver a cidade de Nínive salva, mas quando estava dentro da barriga do peixe, aí ele ajoelhou e: Senhor, misericórdia de mim. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes quando está tudo bem, o sol está ensolarado, nós nos esquecemos de Deus. E daí quando chega a tempestade, rapidamente nós nos ajoelhamos e Deus sabe do nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Quando você estiver numa tempestade, não pergunte o porquê. Porque quando você pergunta o porquê, você está tentando achar um problema. Aonde está a raiz do problema? Mas pergunte: para que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Para quê? Qual lição eu vou tirar disso? E bendito seja o nome do Senhor por isso. Que é o dono da chuva, o dono do sol, o dono de todas as coisas. E sabe de uma coisa? Você ser cristão ou não exime você de passar por problemas. Os discípulos estavam com o próprio Deus encarnado no barco e passaram por uma tempestade. E muitas vezes nós vemos muitas linhas aí fora, muitos ensinos heréticos dizendo que você não tem que aceitar determinado sofrimento, que você não pode passar por determinadas coisas. Jesus, ele nunca prometeu isso para você e nem para mim. Estão mentindo para você. Jesus, ele prometeu a vitória nas batalhas e não a ausência delas. Jesus, ele prometeu a chegada no porto seguro, mas ele não prometeu que não teríamos tempestades no meio do caminho. Ele mesmo disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque eu sei que vocês terão aflições. Eu sei que vocês terão aflições, mas eu estou aqui. Irmãos, para nós encerrarmos, a pergunta mais importante dessa noite é: Jesus está no seu barco? Quando eu digo aqui estar no barco, você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador e vive para Ele? Uma coisa é você: eu entreguei a minha vida, mas eu não... até aqui está bom para mim. Você tem empregado a sua vida na causa de Cristo, entendendo que Ele é o Senhor da sua vida? Isso é ter Jesus no seu barco. E não apenas vir para a igreja. Vir para a igreja não muda a vida de ninguém. Ler a Bíblia não muda a vida de ninguém, desde que você não deixe de praticá-la. Não adianta nós estarmos aqui todo domingo atrás de domingo, mas de segunda a sábado nós vivemos da forma com que nós queremos viver. Nós tiramos Jesus do nosso barco e nós temos, como disse Paul Washer, um grande pastor americano, que Jesus virou para muitas pessoas um programa de fim de semana. Um programa de fim de semana. Isso é triste dizer, mas é realmente o que tem acontecido. Jesus está no seu barco, porque a tempestade vai chegar. Nós falamos aqui que chega para todo mundo, de repente, vai chegar para mim e para você. A questão é: Jesus está no seu barco? Você já creu no Senhor Jesus? Porque a única coisa que vai fazer você não se afogar nessa tempestade não é você, é quem está no seu barco que vai impedir você de se afogar. Que nós possamos levar a sério a nossa vida com Cristo. E não apenas quando começa a cair a tempestade, daí nós tentamos de alguma forma nos agarrar a Ele como se Ele fosse um tronco, como se Ele fosse algo flutuante. Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida, quando o sol está quente ou quando a chuva está caindo. Tem um texto que diz: eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Será mesmo? Cada um examine a si mesmo essa noite. Será mesmo? Erguer a mão para o céu quando o sol está raiando lá fora é a coisa mais fácil que tem. Agora, erguer as mãos para os céus quando a tempestade está caindo forte na sua casa prova que você não adora a Deus pelo que Ele pode fazer por você. Você adora a Deus por quem Ele é. Porque existem muitas pessoas que adoram mais as bênçãos que Deus pode dar do que o próprio Deus das bênçãos. Se Deus não te abençoar mais nessa vida, você continua adorando Ele? Se Deus não te der mais nada nessa vida, porque Ele não tem obrigação de abençoar nem você nem a mim, Ele faz porque Ele é fiel e Ele ama o seu povo. Porque Ele não tem obrigação de te dar nada. Ele não deve nada a nós. Se Ele parar de te abençoar hoje,
Você continua adorando a Ele por quem Ele é? Ou você adora a Deus pelo que Ele pode te proporcionar? Porque daí já é um interesse. Assim como a multidão quando seguia Jesus, e Jesus olhou para elas e disse: olha, vocês me seguem porque eu encho a barriga de vocês. E Jesus já havia transformado 2 vezes a multiplicação dos pães. E ele disse: olha, todo mundo, a maioria aqui me segue porque eu encho a barriga deles. Estão esperando eu multiplicar mais pães. Será que nós servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar? Ou por quem Ele é? Essa é a pergunta. Analise a sua vida essa noite.